o que acontecerá em 100 quintilhões de anos. É possível que seu tataraneto distante faça a mesma pergunta? Mas ele provavelmente será tão diferente de você quanto o exterminador líquido T-1000 em um julgamento final para o Arnold de Aço da parte 1. Porque ele terá que sobreviver em que condições? Isso é, se ele chegar a nascer, porque de acordo com o teorema do roteiro do julgamento final do astrofísico Brandon Carter, após 10.000 anos, há 95% de probabilidade de que a humanidade desapareça. Após 7 milhões de anos, a molécula de DNA decairá completamente, de modo que outras civilizações não conseguirão ressuscitar nosso equivalente biológico. Após 100 milhões de anos, a Terra colidirá com um meteorito comparável ao que causou a extinção dos dinossauros. E após 22 bilhões de anos, nosso universo, segundo a teoria do Big Rip, cessará de existir. Em outras palavras, as pessoas terão muitas oportunidades de uma vez por todas para terminar seus dias. Mas e se nossos descendentes conseguirem evitar todos esses perigos e se adaptar às novas condições? Como será o mundo em 10 à 20ª potência de anos? Para facilitar a compreensão desta figura, darei alguns exemplos. 100 quintilhões de segundos é 200 vezes maior que o tempo que passou desde o Big Bang até aos dias atuais. Em 100 quintilhões de passos, você pode percorrer 1/10 da Via Láctea. Com 100 quintilhões de copos, você poderia esvaziar todos os oceanos do mundo em nosso planeta 20 vezes. 220 quintilhões de libras seria o peso de 20 atmosferas da Terra, e 100 barris grandes seriam necessários para acomodar 100 quintilhões de bactérias. Então, o que nossos descendentes verão neste futuro muito, muito, muito distante? Talvez valha a pena começar com o que eles não vão ver. Na realidade deles, não haverá muito do que vemos como simples alegrias da vida. Por exemplo, nunca apreciarão a vista das cataratas do Niágara, que segundo algumas estimativas deixarão de fluir após 50.000 anos, ou um cachorrinho brincando na grama, porque após 500 milhões de anos a luminosidade do Sol e a temperatura do nosso planeta aumentará tanto que animais e plantas não poderão viver em sua superfície. Depois de algum tempo, a concentração de CO2 cairá abaixo de um limite crítico, então a fotossíntese será interrompida. Os habitantes do futuro distante não poderão presenciar um eclipse solar total, porque depois de 600 milhões de anos, a Lua se afastará tanto da Terra que isso se tornará impossível. Não haverá onde nadar, pois a água do mar desaparecerá. Longe das luzes da cidade, elas não desfrutarão mais do brilho da Via Láctea, que em 4 bilhões de anos colidirá com a galáxia de Andrômeda e se fundirá com ela em uma lactômeda. É verdade que, nessa época, as cidades e, em geral, todos os seres vivos provavelmente terão desaparecido da Terra, porque a temperatura na superfície da Terra atingirá 2.060 graus Fahrenheit ou 1.130 graus Celsius, e as condições estarão próximas do que vemos em Vênus hoje. Os poucos organismos restantes, colônias unicelulares em lagos alpinos e cavernas subterrâneas, desaparecerão quando a temperatura atingir 147 graus Celsius ou 296 graus Fahrenheit. A razão para tais desastres de temperatura será a parada do núcleo da Terra, cuja rotação gera um campo magnético. Nenhuma rotação significa nenhuma proteção natural do Sol. A última conexão que restará entre nós e nossos parentes distantes, segundo a BBC, serão laptops no qual o titânio não começará a enferrujar até depois de 100.000 anos, quando vermos estrelas completamente diferentes no horizonte devido ao movimento da Terra através da galáxia. E ainda haverá monumentos da humanidade como a Pirâmide de Gizé e o Monte Rushmore, que
que durarão mais de 1 milhão de anos, desde que nós não os destruamos nós mesmos. Todo o vidro também se decomporá até lá. Os especialistas sobre o nosso futuro mostraram-se tão cheios de eventos que até mesmo a forma curva da linha do tempo tornou quase impossível acomodar todos os principais eventos do futuro esperado. A propósito, não há fim do mundo nesta linha do tempo após 10.000 anos, de acordo com Carter, mas existe de acordo com o calendário maia, após 5.125 anos. Após 5 milhões de anos, segundo algumas estimativas, não haverá mais homens devido à degeneração do cromossomo Y. O futuro não é mais otimista em 10 milhões de anos, quando uma explosão de supernova inundar a Terra de radiação gama, o que levará à morte em massa. Do lado positivo, a colonização de toda a galáxia após 50 milhões de anos é observada na mesma linha do tempo, o que significa que talvez as pessoas possam sobreviver e encontrar uma maneira e um lugar diferentes de existência. Eles poderão ver, mesmo que não seja da Terra, algo interessante que não veremos, porque não acontecerá até um futuro distante. Por exemplo, a unificação dos continentes em um supercontinente após 250 milhões de anos, de acordo com um dos 3 cenários. Novo Pangeia, através da conexão da Austrália com o leste asiático e o deslocamento da Antártida para o norte. A Meija, através da fusão das Américas e sua migração para a Eurásia. O Pangeia Próxima, através da unificação de todos os continentes atuais. Eles também poderão observar a transformação do Sol em gigante vermelho devido à exaustão do hidrogênio, que começará em 5,4 bilhões de anos. E depois de mais alguns bilhões, o Sol atingirá seu raio máximo, 256 vezes o que é agora, que destruirá Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Em seguida, ele se transformará em uma anã branca de carbono e oxigênio e apenas 54% da massa atual permanecerá. Finalmente, terminará como uma anã negra, que reduzirá drasticamente sua temperatura e brilho, tornando-a indistinguível ao olho humano. Mas então vem o fim com F maiúsculo, o Big Rip, quando toda a matéria se transformará em nada devido à expansão do universo e todas as distâncias se tornarão infinitas. No entanto, esta é apenas uma versão do Apocalipse. Não devemos ter medo, diz um conhecido cosmólogo de Harvard, porque ou as pessoas simplesmente terão desaparecido até lá, ou encontrarão outros planetas potencialmente habitáveis, ou talvez galáxias, ou possivelmente universos. Essas teorias parecem muito distantes para muitos, mas também existem cenários que ficam em algum lugar no meio. Por exemplo, como você pensa exatamente quando pensa em amor? É em palavras ou em imagens? Embora os experimentos no colisor de hadrons ainda não tenham levado a humanidade à nova física, isso será possível quando forem alcançados níveis mais altos de energia. Mas a chave aqui pode ser a matéria escura, cuja composição ainda não é conhecida, embora ocupe 85% de toda a matéria do universo. A energia escura poderia potencialmente reiniciar o universo depois do Big Rip, uma vez que cria condições idênticas às que existiam antes da formação do nosso universo. Então, após um período de rápida expansão do espaço, a energia escura se transformará em partículas, antipartículas e radiação, o que levará a outro Big Bang, e tudo começará de novo. Mas outro resultado também é possível. As galáxias começarão a se fundir em 100 bilhões de anos, enquanto perdem as nuvens de gás necessárias para a formação de estrelas. Como resultado, todas as estrelas morrerão. Apenas anãs brancas e marrons, estrelas de nêutrons e buracos negros permanecerão no universo. Também é possível que ocorra uma explosão de supernova tão poderosa que toda a matéria estelar se dissipe no espaço, não deixando nada. Curiosamente, os buracos negros também podem explodir.
Isso acontece devido à perda de massa que ocorre quando eles emitem várias partículas elementares para o espaço sideral, um fenômeno conhecido como radiação Hawking. À medida que a massa e o tamanho de um buraco negro diminuem, sua taxa de evaporação e temperatura aumentam. Este último pode atingir valores tão altos quanto os do Sol, e mesmo com isso, um buraco negro vive mais de 150 quintilhões de anos. No último segundo da vida do buraco negro, a liberação de energia é 1 bilhão de vezes mais poderosa do que a bomba lançada em Hiroshima. Teoricamente, depois que o último buraco negro morrer em um flash, a escuridão verdadeiramente eterna se fechará sobre o universo. No entanto, tal cenário pode não ocorrer, caso em que os buracos negros existiriam indefinidamente. Em última análise, nesse período, todos esses remanescentes estelares serão ejetados das galáxias devido ao acúmulo de uma quantidade suficiente de energia, ou se transformarão em um buraco negro supermassivo no centro. Depois disso, apenas poeira permanecerá do universo, algumas variedades de partículas elementares e radiação com energia extremamente baixa e comprimento de onda longo. Então, depois de 100 quintilhões de anos, nosso planeta, segundo as previsões dos pesquisadores, morrerá mergulhado no Sol devido à perda de sua energia orbital. Seu Sol, que se transformou no gigante vermelho, não absorver ainda mais cedo. Para resumir, nos próximos 100 quintilhões de anos, a Terra e todo o universo experimentarão muitos choques que, mais de uma vez, colocarão a espécie humana em risco de extinção completa. Mas as pessoas ainda têm uma chance. Vamos aproveitar? Se você gostou do vídeo, dê uma curtida, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações de novos vídeos e não se esqueça de nos recomendar aos seus amigos.